Ponto de vista. Oferecimento. Laboratório Gaspar. Excelência no que faz. Internacional Marítima. Você pode fazer a diferença. Clínica Veterinária Zoomania. Trate bem o seu melhor amigo. Gráfica Arco-Íris. Nosso objetivo é a sua satisfação. Bom dia! Hoje eu começo o programa falando diretamente para as mulheres. Vocês já pararam para pensar qual é a principal queixa que os homens têm contra nós, mulheres? Pois é, nós resolvemos ir até as ruas para descobrir quais são essas queixas. E nós vamos mostrar hoje para vocês aqui na sua revista eletrônica semanal Ponto de Vista, que traz ainda os cuidados que se deve ter ao dar o diagnóstico dos exames feitos em laboratórios. Dr. Antônio Gaspar fala da importância disso tudo e principalmente da parceria que é necessário ter entre clínicas e laboratórios. Você também acompanha uma outra matéria sobre o crescimento de instalação de cerca elétrica na cidade de São Luís. O problema é que tipo de cerca você está instalando. Tem também uma entrevista exclusiva com a terapeuta capilar Rosália Garcia, falando tudo sobre hidratação para o cabelo. Tudo isso agora na sua revista eletrônica semanal Ponto de Vista, que já está no ar. A instalação da cerca elétrica se tornou uma prioridade na vida do cidadão maranhense, que busca a todo custo garantir um pouco mais de segurança em casa ou até mesmo no trabalho. Porém, existem alguns cuidados que são necessários ao fazer essa instalação. Então, fique ligado na dica que tem nessa matéria. Por onde se anda, dá para ver que a cerca elétrica é uma das opções mais utilizadas por moradores de grandes centros. Em São Luís, a maioria das residências e empresas já conta com cerca elétrica como forma de aumentar a segurança. Porém, muitas ainda são usadas de forma irregular e os cuidados na instalação e no material escolhido são fundamentais para alcançar o resultado que se espera. A altura mínima do muro deve ser de 2 metros. As hastes de alumínio devem ser fixadas com parafusos ou rebites, no caso de paredes, em ângulo para dificultar a invasão. Os isoladores devem permanecer para o lado de fora do local onde a cerca é instalada. E, por último, manter as plantas e galhos de árvores afastadas da cerca para evitar disparos falsos. Para instalar da forma correta, é importante escolher bem a empresa que vai ser contratada para executar o serviço. Que os clientes eles busquem uma empresa habilitada, que tenha um mercado, que conheçam aí os segmentos, né, da instalações de vigilância eletrônica, para que se respaldem referente à própria segurança. As empresas que fornecem esse tipo de serviço precisam ter uma equipe de monitores e equipamentos sofisticados para fazer o monitoramento do sistema 24 horas. Técnicos, auxiliares e supervisores são os responsáveis pelo sucesso de toda a instalação e monitoramento do serviço instalado. Antes de qualquer tipo de instalação, a VIP Vigilância ela visita o cliente, tá? Analisa da forma que a cerca irá ser instalada. Alguns clientes, essa parte que eles são um pouco leigos, uns já até conhecem, eles requer um pouco mais de atenção, para que não venha ocasionar nenhum tipo de acidente para eles, né? E nem para o meliante que tentar invadir o seu estabelecimento. No Brasil, não há uma regulamentação federal, estadual e municipal. Por isso, as empresas usam as normas internacionais. Atualmente no mercado, existem 3 modelos de cerca elétrica,
Porém, as mais usadas são a comum, com carga de 10.000 volts, e a super cerca, que atua com a mesma voltagem. O choque produzido por esses equipamentos de segurança é tolerável ao corpo humano. O que diferencia é a amperagem. No caso daquelas residências que têm cerca elétrica instalada e que não atende às exigências de segurança, o ideal é procurar uma empresa especializada para fazer a troca e garantir maior segurança. A luta contra o tabaco continua sendo um grande desafio e hoje no quadro Você Sabia, a Sônia traz algumas informações importantes sobre o mal que o tabaco pode provocar. É com você, Sônia. Bom dia! Você sabia que o tabagismo é a principal causa de muitas doenças? Glamorizado no passado pelas charmosas e conhecidas baforadas de estrelas de cinema, o cigarro já foi desmascarado e denunciado como vilão da saúde. As estatísticas demonstram que o tabaco é responsável por 45% das mortes por infarto de miocárdio, 85% por doença pulmonar obstrutiva crônica, 25% por doença cerebrovascular, ou seja, os conhecidos AVCs. E 30% de mortes por câncer podem ser atribuídas ao cigarro. Com o objetivo de conscientizar a população sobre o assunto e diminuir os riscos desses tipos de doenças, hoje, 31 de maio, é considerado o Dia Mundial Sem Tabaco, que movimenta todos os países na luta contra esse vício. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia, no Brasil, cerca de 30% da população adulta é fumante. Além disso, estima-se que ocorram anualmente 200 mil vítimas acometidas por doenças associadas ao tabaco. Os pneumologistas afirmam que os males do fumo causam severos prejuízos à saúde. Conheça um cigarro por dentro. A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.700 substâncias tóxicas diferentes, constituída de duas fases, a fase particulada e a fase gasosa. A fase gasosa é composta, entre outros, por monóxido de carbono, amônia, cetonas, acroleína. A fase particulada contém nicotina e alcatrão. Por tudo isso, vamos nos unir contra o fumo. Evite a primeira tragada, não fume na frente de crianças, evite pessoas e situações que o façam fumar, resista aos que lhe oferecem cigarro, diga sempre eu não fumo, não compre cigarro e não peça para os outros. Para quem deseja parar, é bom saber que os sintomas ruins após a parada são piores na primeira semana, mas são temporários, devendo desaparecer no máximo em 3 semanas. Para animar os futuros ex-fumantes, é bom saber que há muitos benefícios a curtíssimo prazo quando se toma a atitude de parar de fumar. A seguir, uma lista de 10 boas notícias para a sua saúde, depois que se apaga o último cigarro. Em 20 minutos, a pressão arterial e os batimentos cardíacos retornam ao normal. Em 8 horas, os níveis de monóxido de carbono retornam ao normal. Em um dia, há redução do risco de ataque cardíaco. Em 3 dias, há relaxamento dos brônquios e aumento da capacidade respiratória. De 2 a 12 semanas, melhora a circulação. Entre poucos dias e algumas semanas, dependendo do quanto e por quanto tempo a pessoa fumava, o paladar e o olfato se recuperam completamente. De 1 a 9 meses, há redução de tosse, infecções e ocorre melhora na capacidade respiratória. Em 1 ano, o risco de doença coronária cai pela metade. Então, está na hora de parar de fumar, está na hora de tomar uma atitude. Não é isso? Pense nisso e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau! E depois do intervalo, você acompanha uma entrevista exclusiva com o Dr. Antônio Gaspar, que fala sobre os investimentos feitos em laboratórios de análises clínicas e ainda a importância da parceria entre laboratórios e clínicas. Não mude de canal, é um instante só, eu volto já.